E aí, galera, então, a gente vai tratar aqui de uma questão bastante polêmica. Vou tratar aqui de outros problemas também, mas o principal foco aqui é com relação à aplicação da súmula número 377 do Supremo Tribunal Federal, que diz que durante o casamento, quando ele for realizado através do regime obrigatório da separação de bens, um caso é quando um dos cônjuges tenha mais de 70 anos de idade, os bens adquiridos posteriormente ao casamento, eles devem ser comunicados entre o casal. Então, é essa questão aqui que eu levanto, que ela é bastante complicada, darei o meu posicionamento, tá? E depois falarei também aqui da separação feita de bens através da forma consensual, porque existem duas maneiras. Uma que é legal, que decorre da lei. Eu dei o exemplo aqui desse que é o artigo 1641, inciso 1º do Código Civil, até 70 anos agora, mudou em 2010, até 2010 eram 60 anos. É bastante novo, né? 60 anos, com 70 hoje ainda é bastante, uma idade bastante razoável, mas a partir então dos 70 anos o legislador determina que o regime ele será obrigatório de separação de bens. Já também a separação de bens pode ser feita de uma maneira consensual entre o casal. Então ninguém tem 70 anos, tem 30, 40, eles resolvem ali separar o patrimônio deles, o que é de um, o que é de outro é de outro. Então eles não se comunicam. E isso vai ser feito com base no artigo 1687 do Código Civil. Então eu vou tratar dessas duas questões aqui agora com vocês. Vamos lá para o mapa mental, tá? Então, começo aqui falando pela separação obrigatória, tá? Que decorre da lei. Então é interessante fazer essa análise, porque é na separação obrigatória que eu trato da súmula 377. Na separação consensual, ela não se aplica, tá? Já coloquei ela aqui, ó. Separação obrigatória, que é a discussão dela, dessa súmula 377, e por causa da aplicação daquele inciso primeiro do 1641, esse aqui, ó, que diz quando uma das pessoas tem mais aí de 70 anos, olha só. Então, isso é obrigatório. É obrigatório isso que você vai, então, lembrar sempre, nessa obrigatoriedade aqui, que ele é o regime legal, então, de separação de bens. Daí diz, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Daí ele diz o inciso primeiro. Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Desculpe, não é o inciso primeiro, aqui é o inciso segundo. O que acontece? Esse aqui, ó, 60 anos, para vocês entenderem, ele teve vigência até aqui, ó, 2010. Depois houve esta reforma da legislação, então passou a ter esta vigência aqui, então com 70 anos. Vou até fazer o seguinte aqui para vocês, não sei se eu excluí ou não esse inciso aqui, vamos então excluí-lo, tá? Diz aqui. Então, da pessoa maior de 70 anos, tá? De todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Então, quem que vai precisar de suprimento judicial? O menor, né? Vai precisar lá da autorização do pai, tem 17 anos, precisa da autorização do pai. Aqui, das pessoas que o contraírem com observância das causas suspensivas da celebração do casamento. Quanto que é essa causa suspensiva da celebração do casamento aqui? Porque a gente vai se ater a esse inciso segundo. A pessoa casada lá divorciou, mas não fez a partilha de bens ainda. Então, se ela for casar, o regime do casamento teria que ser, então, da separação de bens, tá? Vamos aqui ao nosso inciso segundo, porque a grande questão aqui dessa aula é essa aplicação dessa súmula 377 aqui do STF, que ele diz, no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, vamos aqui para a situação prática. Olha só. Tanto o marido como a mulher. Vou pegar aqui o marido, tá? Tem 71 anos. Tem uma... Encontra ali
uma mulher e tal, quer casar, ela tem 50, tá bem? O que diz aqui? O regime, ele é da separação obrigatória, entre aspas, entre aspas. Na verdade, é comunhão parcial. Vê se tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Essa súmula aqui, a meu ver, ela não poderia ser aplicada nesse regime da separação. Tem gente que defende outro posicionamento, que isso daqui é um absurdo e tal, tal, tal. Eu estou dando meu posicionamento. E vou dando meu posicionamento aqui com base na situação prática. As pessoas com essa idade, elas não são hipossuficientes, consideradas hipossuficientes, elas com relação ao amor, é uma coisa científica. Elas com relação ao amor, elas tendem muito mais ali a encontrar uma pessoa, elas estão carentes, encontrar uma pessoa de 50, não vamos discutir nem a questão se é uma interesseira ou não, né? Mas ali para vir a casar, pessoa rica, né? Vamos imaginar. Então, acho que cada caso deveria ser analisado de uma maneira individual. Encontra uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, ó. O que vocês acham? Olha só. Essa de 50, vamos dar um exemplo. Ela tem, historicamente, olha só, historicamente, um passado ali de ser interesseira, de só buscar pessoas ricas, para ela casar, para ela namorar. Olha só, a análise para mim que tem que ser feita. Ela tem esse histórico, que ela é interesseira. E agora pega uma de 70. Olha, qual que é a lógica? Não é verdade? Você não raciocina como eu, que a lógica é de mais uma interesseira, pegou ali uma pessoa mais idosa para querer se beneficiar do quê? De metade do patrimônio dela que for adquirido posteriormente para casar? Mas claro, na minha visão isso daí é óbvio. E tem gente que vai defender, não, porque a pessoa está sabendo tal. Veja, olha, você tem que analisar o passado ali, que nem eu estou mostrando nesse caso aqui. Analisa o passado da pessoa ali. Sempre foi um passado de buscar homens ricos. Digamos, se fosse uma mulher, pô, a recíproca é verdadeira. Por que eu falo de mulher? Não, a recíproca é verdadeira. Entendeu? Podia ser um homem que sempre procurando mulheres ricas. Interpreta para um lado ou para o outro, tá? Então, o que acontece? Veja, vai buscar lá casar e se beneficiar do patrimônio dessa pessoa. Entendeu? Por que vai numa mais idosa assim? Porque sabe que é mais frágil, não é? Com relação aí ao amor. Então tá, situação. Agora vamos imaginar uma outra situação para ver a meu entendimento como essa súmula aqui ela é defasada. A mesma pessoa, tá bom? A mesma pessoa, ela com 50 anos, 60 anos, ela vai lá e casa. Olha só, casa pelo regime da separação de bens. Agora, convencional. Ou vamos imaginar, olha só, podia ser 68, 67, que não tivesse chegado aos 70. Casa lá pelo regime da separação convencional. O que vai acontecer? É a mesma pessoa. Vai acontecer uma divisão dos bens dela com a outra? Não, porque a convencional não vai ser aplicada a súmula 377. Com a mesma pessoa. Que lógica tem? Ou podia ter 69, 68 e ganhou o patrimônio. Ganhou 69 lá, ficou milionária. Lá ficou milionária, 68 ficou milionária. Não vai dividir os bens. Fez mais 2 anos lá, agora vai ter que dividir os bens. Me explica a lógica que eu não consigo entender. Eu não entendo. Veja, eu não entendo essa súmula. Ela, a meu ver, ela devia ser cancelada, tá? Cancelada. Por quê? Se a pessoa escolhe lá adotar o regime da separação consensual, devia ser separação e pronto. E não vão se não vai haver comunhão de bens posteriormente ali ao casamento. Pronto, acabou. Fica essa confusão aqui do legislador. Olha, e eu mostrei aqui a vida como ela é, tá? Eu não preciso mencionar casos, mas eu conheço casos assim, a vida como ela é, tá bom? E daí? Agora, por que numa situação tem a comunhão de bens e por que na outra não tem? É a mesma separação. É a mesma separação de bens que nós estamos falando aqui. Então, meu posicionamento é que essa súmula, ela não deveria ter mais vigência, tá bom? E deveria, né, ser seguido, então, já que eu estou aqui criticando, ela deveria ser cancelada quando a pessoa tivesse mais de 70 anos, então o regime seria da separação obrigatória.
Não haveria, porque daí seria só letra morta, né? Formalmente quer dizer que é separação de bens, mas na prática é comunhão parcial. Não pode, né? A pessoa tem que conhecer a lei e não saber o que os ministros vão pensar. Tem que seguir a lei, tá? Então, esse é meu posicionamento com essa questão. Agora vamos ver outro. Já comentei aqui, então, o regime da. Olha, como eu estou dizendo, é minha opinião. Como o tema é polêmico, tem doutrinadores que têm outras opiniões, eu respeito. Imagine, a gente tem opinião aí para dar e para respeitar a opinião dos outros também, tá? Então, o que acontece? Vamos tratar agora aqui, então, dessa que eu falei anteriormente, da separação consensual. Então, o que acontece? Estipulada a separação de bens, esses permanecerão sobre a administração exclusiva de cada cônjuge, cada um é seu proprietário, que poderá livremente alienar, o que é? Vamos colocar aqui, pode vender, pode doar, ou então gravar de ônus real. Tá? O que ele vai fazer? Vai dar aquele bem em hipoteca, tá gravando de ônus real. Não precisa do consentimento do outro cônjuge. Cada um tem os seus bens na prática, tá? Agora vamos analisar aqui algumas decisões importantes do Superior Tribunal de Justiça. Então, que acontece aí também, que é questão bem prática. Diz aqui, ó, o pacto realizado entre as partes, adotando o regime da separação de bens, possui efeito imediato aos negócios jurídicos a ele posteriores, havidos na relação patrimonial entre os conviventes, tal qual a aquisição do imóvel objeto do litígio, razão pela qual este não deve integrar a partilha. Daí ele diz aqui, ó, inaplicabilidade, nesse caso, dessa súmula 377 do STF, pois esta refere à comunicabilidade dos bens no regime da separação legal, que eu mencionei anteriormente, prevista no artigo 1641, que não é esse caso, ele está dizendo. O aludido verbete sumular não tem aplicação quando as partes livremente convencionam a separação absoluta de bens por meio de pacto nupcial. Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui, antes do casamento, a pessoa vai lá escolher o regime de bens que ela quer casar. E ela escolheu o regime da separação absoluta de bens voluntariamente. Então, o que ele quer dizer? Que quando as partes casam por este regime, daí não se aplica a súmula 377 do STF, ou seja, quando casam através de um consenso, que não cai em nenhuma das hipóteses do artigo 1641 do Código Civil, ocorre a separação dos bens entre o casal e aqueles bens que forem adquiridos posteriormente à data do casamento, eles não irão se comunicar, tá? Outro julgamento aqui do STJ diz: afasta-se a obrigatoriedade do regime de separação de bens quando o matrimônio é precedido, essa é interessante, ó, de longo relacionamento em união estável. Não falou de pouco. Então, olha só, as pessoas, vamos imaginar, já tinham lá uma união estável fazia 5 anos, tá? Daí, então, um relacionamento de união estável, mas não tinham casado. Daí diz aqui, ó, iniciado quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime de bens, visto que não há que se falar na necessidade de proteção do idoso em relação a relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente econômico, né, que eu mencionei anteriormente. O que acontece nesse caso aqui, se houver um divórcio, digamos, 5 anos já faziam, antes de completar os 70, que estavam juntos. Depois, então, qual que seria o regime obrigatório que deveria ser aplicado a eles? Porque completou ali 71 anos. Se fosse divorciado, não, ali não vai haver, vai haver a comunicação dos bens, tá bom? Vai haver a comunicação dos bens, porque eu tenho que considerar que após o início do casamento, eu vou ter que, então, nesse caso, aplicar essa súmula 377. O que ele está dizendo? Qual que é a diferença aqui? Porque ele diz, os bens adquiridos posteriormente, que seriam o que? A pessoa completar 70 anos, mas ali havia uma união estável anterior, e vamos imaginar que
bens foram adquiridos durante aquele período da união estável, entenderam? Então, o que acontece? Nesse caso, se tivesse um divórcio, aqueles bens adquiridos durante o período da união estável, mais os bens adquiridos posteriormente à data que a pessoa completou os 70 anos, seriam comunicados, tá? Então, sob o ponto de vista prático, é isso que aconteceria. Situação diferente, olha só, situação diferente seria aqui se essas pessoas não tivessem havido essa união estável, tá bom? A uma completou 70 anos e daí então elas acabaram ali se conhecendo. Daí o STF diz que nesse segundo caso, esses bens adquiridos posteriormente a pessoa ter completado 70 anos, isso com base no artigo 1641, inciso 2º do Código Civil, seriam então comunicados, tá? Haveria uma comunicação desses bens. Quer dizer, se tivesse ali o divórcio posteriormente, então, aqueles bens que foram adquiridos anteriormente são somente de um dos cônjuges, digamos, dessa pessoa de 70 anos, pertence somente a ele. Os posteriores pertencem aos dois, tá? Então, concluindo, a situação aqui é diferente daquela primeira. Daquela primeira vai haver a comunhão. Durante todo o período que eles estiveram juntos, haveria a comunicação dos bens, e na segunda, somente daqueles bens que foram adquiridos posteriormente a pessoa completar os 70 anos, tá? Espero que eu tenha sido claro. Outro julgamento aqui importante do Superior Tribunal de Justiça, ele diz direito de família, escritura pública de reconhecimento de união estável, regime da separação de bens, atribuição de eficácia retroativa, não cabimento, tá bom? Vou explicar aqui então, porque aqui como professor justamente eu trago julgamentos e vou explicar para vocês o que aconteceu aqui nesse caso. Olha só. As pessoas, aqui o casal, tinha uma união estável, tá bom? União estável vai fazer o quê? Os bens que foram adquiridos durante aquele período, tá? Aplicando o regime da comunhão parcial de bens, eles serão comunicados. Daí, o que acontece? Um dos cônjuges diz assim, pô, eu que adquiri todos aqueles bens, vou ter que dar metade para ela, ou adquiri todos aqueles bens, vou ter que dar metade para ele. Então, o que ele diz? Nossa, vou usar a minha cabeça que vou ser bem esperto. Vou fazer o seguinte, vou no cartório, vou fazer um reconhecimento de união estável, tá bom? E vou lá colocar nesse documento que aqueles bens que eu adquiri no passado, eles só são meus. Não vai valer nada, entendeu? Porque esse regime de bens aqui da separação convencional de bens, ele, o que está dizendo o julgamento? Ele não tem efeito retroativo. Então, aqueles bens que foram adquiridos no passado durante a união estável, eles se comunicam entre o casal. Então não vai querer adiantar, dar um desperto, for lá no cartório, fazer lá uma escritura pública dizendo que as pessoas, e depois até casarem ali pelo regime da separação obrigatória de bens, que a pessoa vai esquecer aquele passado, entendeu? Então não vai, porque durante aquele período que estiveram juntos, aqueles bens pertencem ao casal. Daí, a partir do momento, olha só, porque isso daqui vai ser feito um pacto antinupcial, que elas vão, esse no cartório aqui, nesse caso, o reconhecimento de união estável, tá bom? Teve a união estável antes e depois foi adotado o regime da separação aqui de bens de uma maneira convencional. O que vai acontecer? Após o casamento, aqui então teve o pacto nupcial, escolheram esse regime. Após o casamento, aí sim, aí o que cada um adquirir vai ser seu, mas pelo passado, aqui, durante aquele período que teve a união estável, esses bens, eles irão se comunicar. Nesse caso, o que acontece? É possível ser feita a lei. A pessoa tem a união estável, depois resolve casar. É possível? Tá aqui o julgamento demonstrando que é possível. Casou e daí escolheu o regime. Só que esse regime não tem efeito retroativo, como diz o julgamento. Ele só vai produzir efeitos posteriormente à data e à realização do casamento, tá? Aqui
esse outro julgamento diz, olha, recurso especial, casamento em regime de separação de bens, comunicabilidade dos aquestos. Os aquestos são os bens adquiridos, então, aí posteriormente é o casamento. Daí, diploma legal, fala do Código de 1916, mas se aplica aqui também esse julgamento. Então, diploma legal incidente, Código Civil de 1916, qual que é a controvérsia aqui, ó? Dizer-se no regime de separação convencional, é esse aqui que eu estou mencionando, artigo 1687, atual do Código Civil. Há necessidade de expressa manifestação para que os aquestos, para que esses bens adquiridos não se comuniquem, tá? É isso que ele vem dizendo. Daí ele diz, a adoção do regime de separação convencional de bens, à luz do Código Civil de 1916, que é o 1687 agora, tem como reflexo a óbvia separação patrimonial, tanto dos bens anteriores ao casamento, olha, que interessante, dos bens anteriores ao casamento, mas não tinha união estável. Olha a diferença. Naquele caso anterior ali tinha união estável, aqui não tinha união estável. Então as pessoas estão convencionalmente adotando o regime da separação obrigatória de bens. Tá? Precisam ser feitas as diferenças. Tem como reflexo a óbvia separação patrimonial, tanto dos bens anteriores ao casamento, como também daqueles adquiridos singularmente na vigência do matrimônio. Na vigência do matrimônio, cada um tem o seu ali que adquirir. A restrição contida no artigo 259 do Código Civil, assim como bem o teor da súmula 377 do STF, da 377 a gente viu que se aplica não na convencional, na obrigatória. Inciso segundo, bastante conhecido, uma das pessoas tem mais de 70 anos. Incidem sobre os casamentos regidos pelo regime da separação legal de bens, tá? Nos quais não há atuação volitiva dos nubentes, porque decorre da própria lei, eles não escolhem, não existe consenso. A lei diz, alguém tem mais de 70, o regime é da separação obrigatória. Quanto à fixação do regime de bens que regerá a futura relação, tá? Então, no direito tem, olha, o direito é muito importante ter esses pequenos detalhes, que na verdade são grandes detalhes. Esses detalhes aqui mudam toda a situação, como eu estou demonstrando. Então, no direito, por que se ganha uma ação a gente como advogado? Porque nós ganhamos hoje, eu posso dizer para vocês, são nos detalhes, que as pessoas vão, conhecem, sabem como é que funciona, mas ele esquece do detalhe, e é no detalhe que vem a vitória, tá? Então, vamos aqui agora para este último julgamento. Diz aqui, ó. Uma vez reconhecida a união estável, devem ser partilhados os bens adquiridos na sua constância por força de norma cogente. Olha o que eu falei, da reconhecimento da união estável, tá? E por que norma cogente? Porque ela não pode ser derrogada pela vontade das partes. Como eu citei aquele primeiro julgamento, as partes foram lá no cartório e disseram, olha, os bens passam a pertencer ao casal, cada um com seus bens agora, com o nosso regime aqui da separação obrigatória de bens, fazendo de conta que é para esquecer aquele passado. Não vai adiantar nada, porque a norma cogente e a vontade das partes, olha que interessante, a vontade das partes não pode derrogar aquela situação anterior. Então, o que eles estipularem ali, olha, essa questão é importante. O que eles estipularem ali no momento, né, com a cláusula contratual, olha, ela abre mão de todos aqueles direitos, daqueles bens do passado, não pode ser violada. Essa é uma norma congente que a vontade das partes não poderá alterar, tá bom? Então, ela não pode, veja, renunciar a esse direito. Tá? E é isso que acontece. Isso aqui é muito importante que eu estou dizendo. E é meu ponto de vista aqui. Necessitando, para tanto, a comprovação do período e da forma de aquisição, assim a superveniência de pacto antinupcial celebrado pelo ex-casal por ocasião do casamento, por meio do qual elegeram o regime da separação de bens, deverá disciplinar a situação patrimonial das partes somente após o vínculo conjugal. Lá tinha uma união estável, tá? Então, só vai ter validade esta separação de bens após o momento do casamento, porque é feito o pacto nupcial, ele fica sob condição suspensiva até que seja realizado o casamento. Nesse caso aqui foi realizado o casamento, o regime escolhido foi o da separação convencional de bens. Então, o que vai acontecer? A partir do momento do casamento, os bens que uma pessoa tiver são dela, os bens que o outro tiver são dele. Poderá alienar livremente, poderá administrar aquele bem livremente, sem o consentimento da outra, mas a partir do momento do casamento. E aquele passado, olha, aquele passado é válido, da união estável, durante o período que eles estiveram juntos,
e os bens adquiridos durante aquele período, eles terão então que ser divididos entre aqui o novo casal. Tá joia? Espero que tenham gostado desta aula e eu te aguardo na próxima, onde eu tratarei da questão relacionada à escolha do regime de bens. Qual é o melhor regime de bens que você pode escolher aí para você casar? Você que é sócio, você que é diretor. E eu vou te revelar então qual foi o regime que eu escolhi para casar, tá bom? Então te aguardo na próxima aula.